eleições deste ano, os eleitores gaúchos escolherão um novo ocupante para o Senado Federal. Para auxiliar nesse processo de escolha, o podcast Matriz faz uma edição especial, na qual apresentará individualmente cada um dos principais postulantes ao cargo. Os candidatos irão se encontrar no próximo dia 14 de setembro em um debate que será promovido pela Rádio Guaíba e pelo jornal Correio do Povo, e ele ocorrerá no Teatro da Henrigues. Essa é mais uma oportunidade para auxiliar o eleitor a conhecer um pouco mais dos seus candidatos. Então, nos acompanhe! Para início de conversa, eu gostaria que a candidata Sani Figueiredo se apresentasse, né? Quem é a candidata? Então, eu sou Sani Figueiredo, né? Eu sou mãe, mulher, e a gente está aí nessa luta, né? Eu tenho 3 filhos, enfim, sou casada há 30 anos, sou oriunda dos movimentos sociais, o PSB é a minha primeira filiação, eu sou microempresária, no ramo da sustentabilidade, mais especificamente elétrica, automação industrial. E a gente está nessa caminhada, nessa construção, na realidade uma desconstrução, né? Nós estamos desconstruindo muros para construir pontes. Então esse é o nosso projeto e já nunca tive nenhum cargo eletivo, né? Concorri em 2020, mas foi por uma questão de ideologia mesmo, para formar, né, um novo olhar do PSB já naquela época. A gente já vinha trabalhando isso, porque desde o advento da autorreforma a gente já vem trabalhando esse processo, né, de empoderamento dos segmentos sociais dentro do Partido Socialista Brasileiro. Afinal, é o Partido Socialista, né? E então, nessa construção, acabou que culminou hoje neste momento histórico, tanto para o partido quanto para o estado do Rio Grande do Sul. Pois é, tem uma circunstância diferente, né, que foi a desistência de um candidato, mas o que levou a senhora a concorrer, inicialmente como primeira suplente e agora como titular na corrida ao Senado? Então, quando eu fui convidada para fazer parte da chapa quanto primeira suplência, em momento algum eu pestanejei, né? Porque nós viemos fazendo esse trabalho de empoderamento e apoderamento dos espaços políticos e principalmente os espaços de decisões. Mesmo numa primeira suplência, eu, quanto uma mulher negra, jamais aconteceu num partido da estrutura do Partido Socialista, né? E com o impacto que este partido tem dentro do país, não só dentro do Rio Grande do Sul, de acontecer de se chamarem uma mulher, né, como eu, com as minhas características e com os meus ideais e com todo esse histórico que eu tenho, para dentro de uma chapa de uma majoritária. Então, o advento de ter sido chamada, principalmente como primeira suplência, já foi algo, vamos dizer assim, revolucionário. Então, eu não me dei o direito de dizer que não, visto toda essa trajetória, porque hoje o nome Sani Figueiredo não é um nome da pessoa Sani Figueiredo, ele é um projeto construído. E este projeto, ele tem sonhos de muitos outros que vieram antes de mim, mas principalmente muitas outras. Então, todas as companheiras, não somente da NSB, mas do coletivo de mulheres, do segmento de mulheres do PSB, e fora também da estrutura partidária, que me acompanham, né, e que acreditam no que a gente trabalha, tanto no movimento negro unificado, como nos movimentos sociais como um todo, tenho certeza que elas também hoje estão festejando conosco essa construção. Então eu não me dei o direito de dizer que não, mesmo para uma primeira suplência. E, infelizmente, o nosso candidato acabou desistindo. A gente já sabia das dificuldades do processo, a gente sabia que era uma chapa que não teríamos, né, uma estrutura como deveríamos, sendo uma majoritária, mas nos propomos a nos colocar à disposição para estar alavancando as candidaturas das nossas proporcionais. Então, eu, com o meu histórico do movimento social e todos esses seguidores que a gente tem, a Fábio Pegloff, que é a nossa segunda suplente, com a questão da causa animal e todos os seguidores também que acreditam no trabalho dela, bem como o candidato anterior, que é o Ayrton Ferronato, ao qual eu tenho o maior respeito pela caminhada, pela trajetória dele, que também, né, no 6º mandato em Porto Alegre tem os seus seguidores. Então, a intenção foi se colocar esse projeto para alavancar as candidaturas proporcionais. Só que acabou que, infelizmente, né, a dificuldade foi tanta e a desistência do nosso candidato. E eu, então, ascendendo para a questão de candidata ao Senado.
Para encerrar, caso eleita, a senhora vai trabalhar com qual principal bandeira? A principal bandeira que nós estamos trabalhando é a bandeira da inclusão da diversidade, em todos os aspectos. Resgatar a questão humanitária para dentro dos processos políticos, mas principalmente dos processos financeiros. Porque a gente tem que pensar que o nosso Estado, e essa construção, tudo isso que o Ferronato vinha trazendo dentro do projeto de governo, foi construído a várias mentes. Então, era um projeto não só dele, era o projeto da nossa majoritária. A gente vem trazendo o governador Bogo também nessa situação, aonde nós pensamos a estrutura financeira do Estado. Sem dinheiro, a gente não consegue investir em saúde, a gente não consegue investir em educação e muito menos em moradia e alimentação para a nossa população, porque nós já fomos o celeiro desse país. E hoje, se nós não tivermos importações para dentro de alimento, de sementes para dentro do nosso Estado, infelizmente, nós não conseguimos sobreviver. Então, por quê? Se temos tantas terras, se temos tantos espaços, então valorizar a questão das agriculturas, principalmente a agricultura familiar e a agricultura quilombola, que é uma agricultura pura, que ela trabalha semente crioula, e é isso que a gente quer trazer, essa diversidade para dentro do setor financeiro e econômico também, porque a gente trabalha todas essas demandas, né? Então, a gente brinca um pouco, porque as pessoas só nos chamam para falar de pautas relativas aos campos do movimento negro. Só que nós também falamos de economia, nós também falamos de transporte, nós também falamos de política e hoje eu estou aqui falando e fazendo política e principalmente fazendo história para dentro do Rio Grande do Sul. Essa foi a entrevista com a candidata ao Senado pelo PSB, Sani Figueiredo, realizada pelo colega Felipe Nabinger, aqui do Correio do Povo. Ao longo dessa série, o podcast ouviu 7 dos candidatos ao Senado. São eles Ana Amélia Lemos, do PSD, Comandante Nádia, do PP, Hamilton Mourão, do Republicanos, Maristela Zanotto, do PSC, Olívio Dutra, do PT, Professor Nado, do Avante e Sani Figueiredo, do PSB. Ela entrou no lugar de Ayrton Ferronato, que renunciou ao cargo. O meu nome é Maureen Xavier, eu sou editora de política do Correio do Povo, a edição é de Aleph Alencar. Obrigada pela escuta e até a próxima!